Jesus, nosso Deus e Senhor. Honra, glória, poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor. O Senhor esteja convosco. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas. Naquele tempo vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com os dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus para terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles? Pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta! Por que está ela inutilizando a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela, vou colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Aí, se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos de casa, irmãos aqui presentes. A liturgia da palavra da missa do 3º domingo da Quaresma nos põe diante da paciência de Deus. Mas, por outro lado, a paciência de Deus é para nós um forte convite à conversão. A constante presença divina na história nos questiona sobre a acolhida que o ser humano ofereceu a Deus através dos tempos. Crises financeiras, desastres e catástrofes da natureza não são as piores coisas que podem atingir a humanidade. O maior desastre que pode sobrevir à criação inteira é a falta de acolhida a Deus por parte da única criatura capaz de reconhecê-lo e amá-lo, que é o ser humano. Então, a gente parte aqui da primeira leitura sobre a vocação de Moisés, e essa narrativa do livro do Êxodo está dividida em 3 partes bem distintas. Primeiramente, Deus exigiu que Moisés demonstrasse humildade. Tira as sandálias. O texto mostra que Deus chama o ser humano na vida cotidiana, como chamou a Moisés lá no deserto para subir a montanha, desde que o ser humano se disponha a ir um pouco além da sua rotina diária. Por isso, o texto bíblico se utiliza de vários textos simbólicos. Por exemplo, a sarça ardente, aquele arbusto pegando fogo, mas não se queimando, simboliza a presença de Deus na criação e na história. Moisés viu que a sarça ardia e não se consumia, porque não é intenção de Deus destruir as coisas para se fazer notado. Portanto, em nenhum dos fenômenos em que Deus se mostra presente, nada é destruído. A sarça foi
apenas um lugar para abrigar a luz de Deus que ardia como fogo. O temível Deus do Sinai, a quem Moisés evita até olhar, é alguém que se faz humilde num arbusto do deserto e na vida de qualquer pessoa, por mais insignificante que pense ser. Deus chama Moisés pelo nome. Ao chamado, Moisés respondeu: aqui estou, ou aqui eu sou, porque na língua hebraica nós não temos um verbo ser que tenha esta mesma força metafísica do verbo ser das línguas latinas, né? Então, a gente não sabe se ele diz aqui eu estou ou aqui eu sou, porque somente estando diante de Deus é que o ser humano encontra a sua própria identidade. Santo Agostinho falava isso: eu me procurei tanto por mim mesmo em tantas coisas, na vida, na orgia, nos prazeres, no dinheiro, no poder, na sabedoria, de mil formas, e não me encontrei. Mas quando eu me procurei dentro de mim, eu me encontrei e a ti também, Deus, no mesmo lugar. A Deus e a mim. Então, quando o homem se coloca assim diante de Deus, ele encontra a sua própria identidade. Portanto, tirar as sandálias e despojar-se da sua presunção é estar diante de um Deus que, sendo grande, se faz pequeno, do tamanho de um arbusto, e Moisés deve deixar seus pés tocarem o pó de onde veio, para que saiba que sua grandeza vem de Deus e não de si mesmo. Afinal, Moisés fora criado pelo grande faraó do Egito para ser inclusive o seu sucessor no trono do Egito. E agora Deus o faz lembrar-se da sua origem judia, judaica. Pisa na terra, tira as sandálias. Você não pertence ao palácio, você pertence a esse povo que está embaixo, saindo de uma grande escravidão. Você é um deles. E aí, Moisés deve deixar seus pés tocarem, então, a terra de onde veio. E reconhecer que se tem alguma grandeza nele, não é porque ele foi criado pelo faraó do Egito, mas a grandeza que vem do próprio Deus. No segundo momento, Deus informa Moisés o seu propósito, que é dar-lhe uma missão. Deus mostra a sua decisão irrevogável de libertar o povo. Moisés aceita ser o instrumento dessa libertação. E aqui os verbos empregados no texto indicam a presença constante de Deus junto ao povo. Eu vi o sofrimento do teu povo, eu ouvi os gritos do teu povo, eu conheço as angústias do teu povo, eu desci junto ao teu povo, eu te envio. Todos verbos que indicam uma presença de Deus muito dentro da realidade daquele povo ao qual ele veio salvar. Portanto, um Deus que não salva de longe, mas um Deus que nos salva de perto, de dentro de nós mesmos e de nossa história. E aí, o Deus da aliança, então, envolve o ser humano em sua ação salvífica, envolve o seu povo nesta ação que ele entrega a Moisés a missão de realizá-la. E no terceiro passo da primeira leitura, Deus assegura a Moisés que a presença divina vai acompanhá-lo sempre. Deus não envia Moisés e larga ele para lá. Deus não dá a tarefa e abandona o seu ministro de qualquer jeito à revelia da sua própria sorte. Deus envia e sustenta o enviado. Moisés tem uma pergunta de cunho muito prático, de cunho muito pastoral. Aqui Deus, se o povo me perguntar qual é o seu nome, o que é que eu vou dizer? Preocupado, e agora? E Deus responde a Moisés com o verbo hebraico ser, estar,
que pode ser conjugado em qualquer tempo, como era, sou, serei, estava, estou, estarei. Deus não fala o seu nome, Deus fala a sua atitude. Seu nome é presença. O Deus sempre presente, eu sou quem sou, ou eu era, ou eu serei, né? Ou eu estou, ou eu estava, ou eu estarei. Deus presença, sempre presente e acolhedor do ser humano, que agora quer a presença de Moisés como mensageiro, para que a presença de Deus possa ser efetiva naquela situação de escravidão para os que têm a dignidade negada. Então, Deus não fala o seu nome, Deus apresenta o seu mistério, a sua identidade. Eu sou, eu estou. Deus é, portanto, o existente. Deus é a fonte da existência. Eu sou de todos os seres. Seu nome significa que ele é um mistério e só pode ser visto por meio do ser humano que é sua imagem. É como se Deus dissesse a Moisés: não adianta, ninguém vai me ver, mas se você agir como o libertador, como sinal da minha presença, eles vão me reconhecer na sua presença. Que coisa bonita isso, né? Deus envia os seus mensageiros, porque ele só pode ser visto pelo ser humano, que é a imagem de Deus, como fomos criados. Por isso é que qualquer escravidão é uma ofensa a Deus. Por isso Deus se incomoda tanto com a escravidão dos judeus lá no Egito. Porque qualquer escravidão massacra a imagem de Deus que está em qualquer ser humano. Quando a dignidade do ser humano é roubada minimamente em qualquer, a imagem de Deus fica comprometida no ser humano. Por isso Deus disse: eu sou, eu sou presente. Aí, com esta perspectiva deste Deus manifestado em Moisés, nós entramos no Evangelho, onde Jesus faz, aliás, um texto que faz parte de uma série de discursos sobre a necessidade de se reconhecer os sinais dos tempos. Esses discursos de Jesus são sempre um convite à conversão, porque a missão histórica de Jesus marca o fim da espera de todo o Antigo Testamento, de uma salvação que devia chegar, e ele agora é o fim dessa espera, e ele inaugura esse tempo de decisão da salvação do homem. Jesus mesmo chama o seu ministério de é o ano da graça do Senhor, é o ano em que a salvação vai acontecer. E aí o texto é muito interessante, porque começa com uma denúncia, as pessoas vêm comentar com Jesus, né? Duas desgraças públicas daquela época. E Jesus aproveita essas situações para corrigir ideias erradas sobre a ação de Deus. Tipo assim, a pandemia que nos assola há exatos 2 anos não seria um castigo divino? A humanidade não estaria pagando pelos seus erros? Tem gente que pensa assim, né? Que interpreta assim. Ou será que nós não deveríamos pensar assim, a pandemia que nós estamos vivendo há 2 anos não seria um sinal de alerta para a necessidade de mudança da humanidade a produzir bons frutos? E para a nossa tristeza, parece que o mundo não leu assim. Eu me lembro que nos 6 primeiros meses, nos 7 primeiros meses da pandemia, até no primeiro ano, quando a gente ainda não tinha vacina,
E era uma coisa assim absurda, a gente trancado em casa, as igrejas fechadas, as lojas fechadas, as ruas desertas, vazias à noite, aquela imagem da Praça de São Pedro vazia com o Papa parecendo uma formiguinha sozinha no meio daquele mundo, e a gente perdendo amigos, e perdendo parentes, e perdendo conhecidos, e perdendo gente da comunidade. O que nós esperávamos? Todos nós esperávamos. Poxa, quando isso passar, a gente espera que a humanidade mude. Que essas picuinhas, essas politicagens, essas ideologias baratas, esses comportamentos ambiciosos, esta fome de ser, de poder, essa futilidade que envolve a humanidade, isso passe. Porque não foi um lugar ou dois, um país, uma cidade, foi um mundo. Nós cheiramos a morte de perto. Então nós esperávamos o quê? A humanidade, enquanto raça, enquanto povo, vai entender isso aqui. Mas a gente está vendo que não. Nem terminamos, ainda estamos longe da pandemia acabar, né? Embora, por conta do ano eleitoral político, tudo vai ser liberado, sem máscara na rua, sem, né? E daqui a pouco vão mandar tirar até nos ambientes fechados, porque não tem medida mais antipática do que essa, né? Há 2 anos já, distanciamento, né? Distanciamento, higiene, máscara, são medidas penosas. Mas nesse ano, isso vai ser trocado com o voto, para nós acreditarmos que a pandemia foi vencida. Então, para que máscara na rua? Para que nada? E nós ficamos aí por causa desse fim social da pandemia. Olha o que eu estou dizendo, é o fim social da pandemia. A gente chega nos lugares assim, hoje a gente fica até se sentindo um ET, né? Quando está ainda se preservando e preservando as pessoas. Porque a gente não sabe quem está saindo do ônibus, né? Que nível de contato, tem aí variante nova, essa BA2, que tem a crueldade da Delta e a agilidade da Ômicron, né? Mas socialmente, acabou, né? Isso já é uma coisa que a gente já fica decepcionado. Poxa vida, né? Parece que os sinais são dados e a gente não entende. Aí, de repente, não acabou esse pânico. O mundo fica ameaçado de uma guerra mundial. E a grande questão para mim não é Rússia e Ucrânia, é Rússia e Estados Unidos, porque a Ucrânia é um paisetinho, né? Digamos, em termos de tamanho, não estou desfazendo. Amo a cultura ucraniana. Mas aquele cenário ali é uma coisa que respinga no mundo inteiro. E a gente vem dizendo assim, por que ninguém fala o dia inteiro nos noticiários da guerra do Iêmen, que mata 500, 600 pessoas por dia? Ninguém fala. O que é o Iêmen no mundo? A guerra da Síria, que despeja aqueles refugiados, aqueles que chegam, os que não morrem afogados no mar Mediterrâneo, que chegam ali em Siracusa, no sul da Itália, e que o Papa acaba acolhendo lá, porque são sobreviventes de naufrágios fugindo de guerra. Quem fala? As guerras dos países africanos, ninguém fala. O que são esses países no bolso do mundo? Nada. Agora, as duas grandes, a guerra da Rússia ameaça a União Europeia, a OTAN, a produção de petróleo, de royalties. Então vocês vão ver nessa guerra de sanção daqui, sanção dali. Então pune a Rússia e ela responde com bomba e outras sanções. Quer dizer, a gente não precisa pensar que a Terceira Guerra Mundial vai ser igual à Primeira e a Segunda, lá no campo de batalha, gente morrendo assim, não. É esta guerra virtual, ideológica, né? Esse é o grande. Mas, gente, nós nem saímos da pandemia. Então, nós não. Infelizmente, a humanidade não sabe ler os sinais dos tempos. Porque as grandes crises, Jesus ensina no Evangelho de hoje, não são castigos, mas poderiam servir de alerta para a conversão dos corações. E aí é duro, né? É triste a gente pensar assim, que a pandemia continua, mas socialmente
vai se mostrar que não, né? Todo mundo aí se colocando que o mundo está em paz, a gente está vendo que não, né? Nós estamos na iminência aí de um desastre bélico mundial, como se nós não tivéssemos passado por 2 anos de medo, de sufoco, de aperto, de perdas. Parece que a lição não foi entendida. Então Jesus utiliza as duas desgraças públicas daquela época para corrigir essas ideias sobre a ação de Deus. Pilatos mandara matar alguns galileus que apresentavam seus sacrifícios no templo. Que coisa mais injusta, as pessoas estão lá oferecendo o seu sacrifício. Pilatos manda matar, corre sangue. Lá na construção da Torre de Siloé, famosa lá em Jerusalém, a torre desaba sobre 18 pessoas e morre. E todo mundo fica vendo que isso é uma ameaça de Deus. Jesus mostra que não tem ameaça nenhuma. Jesus quer dizer que a necessidade de uma transformação interior e real é que precisa acontecer a partir desses fatos. Porque o mal não vem de Deus. Deus, metafisicamente, um ser bom não pode ser mal ao mesmo tempo. O ser que é amor na sua essência não pode ser fonte que origina o mal. O mal são as coisas que nós mesmos vamos criando e projetando com nossas loucurinhas humanas. Mas Jesus diz, mas é preciso olhar para essas coisas, né? Essas crises, como um convite à conversão também. O que é que nós vamos tirar daí? Quais as lições? Então Jesus quer que aquelas pessoas que foram ali lembradas, né? Olha, Pilatos mandou matar, que horror, a vingança de Deus. Olha, a torre caiu, a vingança de Deus. Jesus, não. É preciso a gente ver nisso aí um apelo para a gente mudar nossa ótica de visão, nossa ótica de convertir, de vivência, para que a gente fique mais justo diante de Deus e dos homens, né? E não vão ficar pensando que as vítimas dessas tragédias são pecadores castigados, porque todos nós somos pecadores. Então nós temos essa mania de, nossa, castigo de Deus. Não, nós todos somos pecadores iguais. Então Jesus faz a gente entender isso, né? A admoestação de Jesus visa modificar esta mentalidade da sua época, assegurando que todos somos pecadores e, portanto, todos somos convidados, isto sim, à conversão. Os sinais devem nos modificar para melhor, para melhores. E a gente aqui no pós-pandemia, quando a gente começa a quebrar os isolamentos e vai entrando, vai voltando à normalidade do trabalho e da rua e da convivência com as pessoas, a gente se espanta com tanto egoísmo. Parece que esses 2 anos cristalizaram os egoísmos, as indiferenças, as ganâncias, as sedes de poder, né? Jesus dizendo, tem que aproveitar isso para pensar, para melhorar, né? Para converter, e a gente não percebe isso. Portanto, converter-se significa acolher a presença salvadora de Deus oferecida em Jesus, mas também oferecida nos fatos que nos alertam. E rejeitar esta presença de Jesus seria algo pior do que um desastre. E é o que Jesus está vendo lá. Essas pessoas que estão lá falando que Deus castiga, são aquelas que vão rejeitá-lo. Esse vai ser o maior desastre. Vai ser pior do que a queda da Torre de Siloé, vai ser pior do que... Porque é a ruína do ser humano. Hoje, muitos cristãos ainda pensam, e tem religiões cristãs que pensam isso, que o pai exigiu a morte do filho como pagamento pelos pecados da humanidade, né? Que pai cruel, meu filho, eu estou te exigindo morrer por causa dos pecados deles. Não, Deus não exigiu a morte do filho, né? O pai, na ressurreição de Jesus, que é o grande fato, Deus, pelo contrário, se mostra estar exatamente do lado da vítima,
do lado das vítimas, do lado dos sofredores, dos condenados, dos sacrificados. Por isso, a última palavra de Deus é a vida, é a ressurreição de Jesus. E estando do lado das vítimas, o fato de sofrer violência ou desastres não significa estarmos sendo castigados pelos pecados, mas os fatos precisam nos alertar para sermos melhores. E aí, Jesus conclui, né, essa conversa toda com a parábola da figueira, que vem completar, vem confirmar esse chamamento à conversão. A imagem da figueira estéril no meio de uma vinha, né, era muito comum na época de Jesus para indicar o comportamento infiel do povo. No meio de uma vinha, uma figueira estéril, que não dá fruto, a sua infidelidade. E na história de Jesus é o seguinte, a pessoa vai lá dizer, né, para o patrão, olha, há 3 anos, o patrão vai dizer, há 3 anos eu estou procurando fruto e não dá. 3 anos é exatamente o tempo do ministério de Jesus. Jesus está falando de si mesmo. 3 anos procurando fruto, vocês aqui, Israel, vocês são a vinha de Deus, o povo escolhido. 3 anos procurando fruto e o fruto não vem, né? E nada se encontra. E apesar da não produtividade da fogueira, ainda o jardineiro dá uma tentativa. Não, mas não vamos cortar não, vamos esperar mais um ano. O famoso ano da graça do Senhor, que no início do Evangelho de São Lucas, no capítulo 4, quando Jesus fala da sua missão, ele diz, eu vim anunciar um ano da graça do Senhor. Aí na parábola da figueira, essa ideia está lá. Né? O jardineiro pede mais um ano. Quem sabe eu vou cortar, eu vou adubar, eu vou regar, eu vou fazer um cavalo lá para ver se chega lá na raiz. Olha a paciência desse jardineiro, a paciência desse cuidador. E aí tudo bem, se depois não der fruto, aí não vai ter jeito, vai ter que cortar mesmo. Mas tem uma última tentativa, esperar mais um ano. Isso significa que na ação e na palavra de Jesus nos é oferecida a última oportunidade de conversão, de decisão pelo reino de Deus. Quaresma é esta oportunidade a cada ano de nós decidirmos novamente pelo reino de Deus. Por isso, também hoje nós poderíamos dizer a pandemia não é castigo divino, mas é um alerta para a necessidade de mudança para que produzamos bons frutos como humanidade. E Deus é paciente, Ele espera, não vai nos cortar, não vai nos abater pela raiz, mas vai nos convidar à conversão, vai nos apontar luzes, vai nos apontar caminhos. Então, nesse terceiro domingo da Quaresma, a gente contempla a paciência de Deus que nos convida à conversão, a paciência de Deus que nos faz entender os sinais que nos parecem ruins como motivos da gente pensar, não são maldades que vêm de Deus, mas são ocasiões da gente repensar nossa condição humana e depois a gente ter essa certeza de que a gente não caminha sozinho, como Deus deu a Moisés essa certeza. Eu vou estar com vocês, né? Eu estou te mandando, mas eu vou estar lá. Eu sou, eu estou presente, eu estarei presente, eu estava presente, eu, eu, eu sou presença, então a gente vai vivendo a cada ano nesse tempo quaresmal esse nosso impacto de sermos convidados a perceber os sinais dos tempos. Deus tem paciência, mas a nossa vida é muito curta. Então, a gente, enquanto está plantado aqui na vinha, a gente tem que dar os frutos. Porque depois que a figueira morrer, aí não tem mais jeito, né? A Quaresma é um pouco esse convite da gente repensar aí nossas raízes de fé, nossas raízes humanas, nossas raízes sociais, nossas raízes cristãs,
E o mundo está precisando muito de que nós sejamos melhores para quebrar essa onda de violência, de indiferença, de egoísmo, de ganância, de soberba, de guerra que está invadindo a humanidade. Nós precisamos, como cristãos, estarmos um pouquinho melhores para quebrar esse desmanche da humanidade. Então nós vamos pedir muito a Deus, né, que nos dê, assim como ele enviou Moisés para ser sinal da presença dele lá na libertação do Egito, a gente também se sinta enviado pelo simples fato de sermos cristãos e cristãs a quebrar um pouco essa escravidão em que o mundo está se enfiando cada vez mais. Amém.